Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos. Estamos aqui de novo, né? Graças a Deus, vivos e livres, né? E libertos e protegidos, né? Temos aí a proteção do Deus Altíssimo por Jesus Cristo, né? Graças a Deus por isso. E vamos aí fazer a nossa meditação diária, né? Então nós estamos falando o quê? Estamos falando aqui das origens, né? Estamos falando dos frutos, né? Das árvores e dos frutos. Que o Senhor Jesus nos alertou que pelos seus frutos conheceremos os falsos cristos que aparecerão na nossa frente nos últimos tempos, que poderão nos enganar, né? E tem enganado, né? Alguns irmãos têm se enganado aí com determinados tipos de doutrinas, né? Que são contrárias à palavra. É isso aí. Então nós estamos lá em Gênesis. Gênesis significa o quê? A origem de tudo, né? Então nós estamos vendo aqui a origem, como é que se originou, ou como se originaram esses frutos, né? Esses maus frutos. Porque nós temos os bons frutos e os maus frutos, né? Os bons frutos é o quê? É a obediência à palavra. Ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. E os maus frutos é ouvir e não fazer nada, né? Ou então nem ouvir, né? Fazer como coisa que está ouvindo. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que em Gênesis houve aqui dois pactos, né? Que foram firmados aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, pelo primeiro homem e pela primeira mulher, né? Nós cremos verdadeiramente que o Senhor, né, criou Adão e a Eva, que são os nossos grandes primogenitores, né? Nossos grandes genitores. Dali apareceram esses não sei quantos bilhões de habitantes que tem a Terra, né? Quase 8 bilhões de habitantes. Vieram todos de Adão e de Eva, né? Então o Senhor criou Adão e Eva, né? Está escrito aqui no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, está escrito que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Olha aí, mais uma vez o Senhor dizendo, né? Lavrar e guardar aí é o que? É governar, né? Vigiar, né? E no 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? E aí no versículo 25, ele diz assim, ó, e ambos, né, a mulher e o homem, ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então o que acontece? O que está acontecendo aqui? Deus deu o governo a eles, né? Certo? Deu o governo do jardim, deu o governo do planeta, deu o governo sobre as criaturas, ou seja, estava fazendo um concerto, né, com o homem e com a mulher. Uma aliança, né? Um concerto, um contrato, para que eles governassem exatamente o planeta. E aí, Deus fez uma exigência, né, para que eles para que eles continuassem seus governadores, né, os dominadores, né, o governo da terra. Que foi o quê? Você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Né? Então isso aqui é o quê? É como se fossem duas crianças, né? Porque eles estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles não tinham a malícia, né? Eles eram inocentes, não tinham malícia.
Não é isso? Então o contrato que Deus fez com eles foi esse: vocês dominem, né? E para conservar esse domínio, vocês não podem conhecer a ciência do bem e do mal. Vocês vão ter que ser inocentes, né? Não podem ter malícia. Se vocês, né, comerem do pão, comerem do fruto, aliás, né, da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Não é isso? E aí nós vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, aí o que aconteceu? Sabemos que apareceu ali uma serpente, né? Que era o diabo, o anjo caído. Ele se escondeu na sua identidade, né? Ele não mostrou sua identidade, ele apareceu como uma outra criatura normal, que era uma serpente. E aí ele convenceu aquele casal a comer, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Significa o quê? Que aquela serpente, ela queria também governar a terra, queria também governar o mundo, queria ter o privilégio de ser governante. Então, se ela conseguisse fazer com que aquele casal, né, comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela ia tomar deles o poder que Deus tinha dado exatamente ao casal, né? E foi exatamente o que aconteceu pela providência de Deus. Isso é claro que isso tudo é claro, sabemos nós que está nos decretos de Deus, né? Quer dizer, o Criador, ele decretou todas essas coisas para que acontecessem para a honra e glória do seu santo nome. Então, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam fazendo um pacto, né, com aquela serpente. Ou seja, o pacto que Deus fez com eles era o pacto do bem, né, do bem e da vida. Então, como se Deus tivesse dito para eles, falou: olha, eu vou fazer aqui um pacto com vocês, que é o pacto da vida, que é o pacto do bem. Para vocês continuarem vivendo, vocês vão ter que cumprir esse pacto e continuarem com o governo. Então, ao comer o fruto, eles abandonaram o pacto que tinham feito com Deus e fizeram um pacto com a serpente, que era o pacto da morte e do inferno, né? Do mal, da morte e do inferno, como está escrito. Certo? Então, o que aconteceu? Nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu, né? Em Gênesis 3, 14, depois que eles comeram do fruto, né? Viram que estavam nus, quer dizer, aí a primeira coisa que caiu do pacto que eles fizeram com Deus, a primeira consequência foi o quê? Eles perderam a inocência, né? Eles adquiriram a malícia, ficaram maliciosos, né? Eles perderam a inocência e ficaram cheios de malícia, que a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder, né? Aí a malícia é você esconder a sua identidade, é você esconder de alguma coisa que você fez, né? Nós, né? O homem, ele esconde, né, o mal feito. É isso? Tende a esconder o mal feito. Isso é malícia, né? Então aqui no 14, quais foram as consequências? Bom, a primeira consequência para o casal foi essa aí: eles perderam a inocência, né? E aí aqui no 14 vai dizer o quê? Então o Senhor Deus disse o quê? Disse a serpente o quê? Porquanto fizeste isto, maldito serás mais do que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu vento andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então o que acontece? Já que você então está querendo ser governante, né, do mundo, então você vai ser o governo. Vou te entregar. Eu vou deixar que o homem e a mulher entreguem na tua mão o governo que eu dei a eles. Porque Deus é muito mais poderoso do que a serpente, né? Claro, né? O Criador, né? Certo?
Mas aí o Senhor disse o seguinte, no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que Deus fez? Olha, eu vou te dar o poder, certo? Mas você não vai ter o poder todo, não. Vou te dar uma parte do poder, porque outra parte do poder, certo? Eu vou botar uma pedra no teu poder. Não é isso? Eu vou botar uma pedra no teu poder. Você fica com o poder, mas eu vou botar uma pedra. Sim, irmão, já são 10 minutos que eu estou falando, né? Amanhã a gente continua, né? Tá certo? Pois é, então isso aí é os governos aí que nós vamos falar sobre eles, que são as origens aí, né, do pecado, da transgressão, da iniquidade, da abominação. É isso? Amém? Paz seja com todos os irmãos e as irmãs. Amém.